Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a economia na América Espanhola e na América Portuguesa, né? Nós vamos discutir um pouco sobre a dinâmica econômica nessas duas regiões, né? Na América Portuguesa e na América Espanhola, beleza? E como nós sempre fazemos, vamos dar uma lida primeiro na habilidade estruturante que se liga a esse tema, né? Então, comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América, beleza? Então, antes da gente começar a discutir, pessoal, sobre especificamente as regiões na América Espanhola e na América Portuguesa, é interessante a gente entender o que estava acontecendo no mundo em matéria de economia e em matéria de política. Então, assim, o colonialismo, a ocupação do continente americano pelos países europeus estava condicionada a uma estrutura econômica mundial. E essa estrutura era o mercantilismo. Então, o que era o mercantilismo? O mercantilismo era uma espécie de pré-capitalismo. Então, ele tinha uma série de características que a gente pode resumir no chamado acúmulo de riquezas, né? Acúmulo dos chamados metais preciosos. Então, visava-se o quê? A obtenção de lucro. Então, ele tinha algumas características, né? Que era o forte apego aos metais preciosos, né? Ouro e prata. Buscava-se sempre uma balança comercial favorável. E o que é uma balança comercial? Balança comercial quando existe uma relação econômica de compra e venda de um país para com outro, é a situação assim. O Brasil ele tem relações comerciais com a China hoje. Então, o Brasil ele tem uma relação de lucro com a China, porque na balança comercial o Brasil ele vende mais produtos do que compra. Então ele fica com superávit na balança comercial, ele fica no lucro. Se fosse ao contrário, se o Brasil comprasse mais produtos do que vendesse, ele estaria mais gastando do que lucrando. Então, balança comercial favorável é isso, é quando você vende mais do que você compra. Se você vende mais, você ganha mais dinheiro do que você gasta, porque você está comprando menos e está vendendo mais. Então, buscava-se sempre isso, no mercantilismo, um acúmulo de riqueza, né, de metais preciosos. Buscava-se o quê? Uma balança comercial favorável, ou seja, você vender mais produtos do que você compra. Para você conseguir essa balança comercial favorável, existia um recurso que é utilizado até hoje em matéria de economia, o protecionismo. Tarifas alfandegárias, o que é isso? Quando você compra um produto, sei lá, sapato da China, você cria impostos. Todo sapato chinês, eu só estou usando um exemplo, pessoal, todo sapato chinês que entrar aqui no Brasil, ele paga uma taxa. Então o valor desse sapato sobe. E isso é feito por quê? Para proteger a indústria da produção de sapatos aqui do Brasil. Se você aumenta o preço do produto estrangeiro, isso faz com que o produto que é produzido aqui no Brasil fique mais barato. Então, você protege a indústria, os empresários aqui do Brasil. Protecionismo era isso. Para que você pudesse ter uma balança comercial favorável, para que os produtos estrangeiros não tivessem uma concorrência em relação ao produto que é produzido no seu país, então o que você fazia? Você cobrava impostos dos produtos que vinham de fora, como forma de fazer com que os produtos do seu país ficassem mais baratos. Isso é o quê? Isso é o chamado protecionismo. E dentro desse contexto do mercantilismo, uma coisa que era muito importante era o sistema colonial. Ou seja, os países europeus ocuparam, invadiram terras na África, na Ásia
e no continente americano e exploraram esse território, os recursos naturais desse território. No caso do Brasil, né? No caso de Portugal, explorando o território que deu origem ao Brasil, eles exploraram o pau-brasil, que era algo que já existia aqui no território, no litoral. Séculos depois, exploraram ouro e diamantes na região ali das Minas Gerais, de Goiás. Então, você colonizava o território para explorar esse território. E também era uma forma de garantir um mercado consumidor, que a partir do momento que a colônia já tinha uma população considerável de pessoas, essa população se tornava naturalmente consumidora dos produtos de Portugal. Os portugueses vendiam os seus produtos para os colonos aqui no Brasil. Então, como diz aqui, como forma de garantir a obtenção de metais preciosos, no caso dos portugueses só a partir ali do século XVIII, né? Matérias-primas, no caso do pau-brasil, no caso da cana-de-açúcar que foi plantada aqui, e o mercado consumidor. Os portugueses vendiam também os seus produtos para os colonos daqui. Então, para a gente falar das grandes navegações, para a gente falar da dinâmica econômica no continente americano, no seu período como colônia dos países europeus, a gente tem que entender o que estava acontecendo no mundo. E o sistema econômico que condicionava isso era o mercantilismo, que era esse sistema que visava o acúmulo de riquezas, que visava a obtenção de lucro, que tinha uma forte presença do Estado na economia, realizando o protecionismo, por exemplo. Beleza? E dentro do mercantilismo existia também o colonialismo, que era uma metrópole, no caso os países europeus, colonizando, invadindo um território para explorá-lo, né? E uma outra coisa que fazia parte da estrutura econômica mundial da época era o quê? A escravidão. No caso do Brasil, a escravidão africana, né? Que se difundiu mais, a indígena ocorreu, mas foi em uma escala muito menor, porque os jesuítas tinham interesse em evangelizar esses índios, né? E no caso da América Espanhola, houve a mita e a encomienda, que eu já vou explicar para vocês, né? Então, vamos começar aqui. Então, a gente está falando, existia dentro dessa estrutura econômica o mercantilismo, existia o colonialismo, que era a exploração de um território, a ocupação e a exploração de um território, e a mão de obra que trabalhava, por exemplo, aqui na América Portuguesa, era uma mão de obra escrava. Eram pessoas que eram compradas, eram vendidas como se fosse um objeto, uma coisa, e trabalhavam nas lavouras, trabalhavam séculos depois, no século XVIII, na mineração ou nas cidades. Eles trabalhavam e não recebiam nada. Então a mão de obra que existiu em todo o sistema colonial aqui do Brasil, até o finalzinho ali, em todo o sistema colonial que houve no Brasil, em todos os ciclos econômicos do período colonial, a mão de obra que efetivamente produzia, colocava a mão na massa, era uma mão de obra escrava, que era explorada pelos portugueses, né, na metrópole, e também pelos colonos brancos aqui, e também dos colonos que viviam aqui no território que daria origem ao Brasil, né? Então, você já tem mais uma informação. Na relação econômica, na dinâmica econômica aqui da América Portuguesa, a mão de obra era uma mão de obra escrava. E a origem desses escravos era africana. Beleza? Na América Espanhola, é um pouco mais complexo explicar, porque houve tanto a escravidão indígena, em sua maior parte foi indígena, como também houve a escravidão negra na região ali das Antilhas, né? Na América Central ali, e a cabeça ali da América do Sul, né? Na Colômbia e na Venezuela. Mas,
quando a gente fala de mita e encomienda, se refere à escravidão indígena. Muitos historiadores não chamam escravidão, e eu vou explicar por quê. No caso da mita, pessoal, os espanhóis, eles absorveram essa prática dos incas, né? Que eram o império ali da região do Peru. E era o quê? Eles pegavam um grupo de indígenas para trabalhar, por exemplo, nas minas, né? Explorando a prata, ouro, que foi o principal recurso de exploração dos espanhóis aqui na América Espanhola. Então, esses índios, eles faziam um trabalho muito duro, compulsório, muitos morriam nas minas, porque o trabalho era muito duro, muitos morriam envenenados com mercúrio, que era um recurso, um item necessário para você retirar, para você explorar a prata, no processo ali de mineração, onde hoje é o Peru, por exemplo, né? E eles recebiam um pequeno salário, um salário irrisório que nem dava para as necessidades básicas deles, né? Então muitos pediam adiantamento e acabavam ficando presos a esse senhor porque tinham essa dívida, né? Então, não seria um trabalho escravo porque eles recebem um salário, mas era uma forma de explorá-los, de escravizá-los de certa forma. Porque o salário que eles tinham não dava para as necessidades básicas deles. E eles eram, assim, trabalhavam muitas horas, enfrentavam frio ou calor, tinham risco das minas que estavam sob suas cabeças desabarem. Então era um trabalho que exigia muito dos índios, além de retirá-los por meses das suas comunidades, né? E essa era a mita. A encomienda era um processo parecido, só que os índios eles não recebiam salário, eles recebiam como prêmio, né, a aculturação, porque eles recebiam como prêmio a cristianização, né? Eles eram evangelizados, eram explorados e recebiam como prêmio a evangelização. Então, no caso da América Espanhola, a força de trabalho que fez com que a exploração espanhola se efetivasse no continente americano foi a mita e a encomienda, quando a gente se refere aos índios, e na região ali das Antilhas, da América Central, houve a escravidão negra, nos moldes do que ocorreu aqui no Brasil também. Então, antes da gente começar a falar das especificidades do que era produzido, da dinâmica econômica da América portuguesa e espanhola, é interessante a gente entender qual era a força de trabalho e qual era a estrutura econômica que condicionava, né, essas duas colonizações. Então, vamos começar pelo Brasil. Na América Portuguesa, a gente entende a economia através de ciclos, né? Então, houveram ciclos econômicos em que um produto se destacava em relação ao outro, né? Então, a gente tem um primeiro ciclo na América Portuguesa, que foi o ciclo do pau-brasil, um ciclo curto, né? No período chamado de pré-colonial ainda. Foi de 1500 a 1530, porque era de fácil exploração, porque já estava ali no litoral, na costa. E quem extraía eram os índios. Os portugueses fizeram acordos com as tribos indígenas da região. E, em troca, faziam escambo, né? Davam algum produto que fosse de interesse dos índios, né? Então, o pau-brasil ele foi extraído, foi levado para Portugal, porque ele tinha um pigmento, né, vermelho, que era utilizado na pintura de tecidos, né? Então, o primeiro ciclo é um ciclo curto de 30 anos, né? Exploração do pau-brasil. Depois tivemos a exploração da cana-de-açúcar, a plantação de grandes lavouras, né? Da chamado grande latifúndio, né? Que eram grandes extensões de terra que plantavam a cana-de-açúcar com vistas a produzir o açúcar, né? Com vistas a exportá-lo para a Europa. Então foi um ciclo que durou do século XVI até o século XVIII, né? Tendo como base, como eu tinha falado anteriormente, a mão de obra escrava. Então
as pessoas que efetivamente botavam a mão na massa, que trabalhavam nessas lavouras, era a mão de obra escrava negra, né? Depois, por uma série de questões históricas ali, concorrência do açúcar holandês, por conta da União Ibérica, em que as coroas da Espanha e de Portugal ficaram juntas como se fosse um único país, né? Sob o domínio espanhol, que foi até 1640. Tudo isso contribuiu para a queda da cana-de-açúcar como o principal item de exportação do Brasil. Entre os séculos 17 e 18, tivemos um outro ciclo, que é o ciclo do ouro. Se os espanhóis encontraram ouro e prata desde o início da colonização, os portugueses só vieram a explorá-lo com maior intensidade mesmo no século 18, na região ali das Minas Gerais, Goiás, e, novamente, a mão de obra que trabalhava nessas minas era a mão de obra escrava, né? A mão de obra negra. E é interessante notar que esse ciclo do ouro contribuiu para a interiorização do território, né? A colonização antes ela ficava mais no litoral. Com a descoberta dessas minas, houve um processo de interiorização, explorou-se mais o interior do território, desenvolveu-se, construíram-se novas cidades, cresceu o número de pessoas que viviam nas cidades, né? Uma vida urbana. Houve também um desenvolvimento cultural que se seguiu a riqueza advinda desse ouro, né? E houve também tensões entre os colonos, que exploravam esse ouro, e os portugueses da metrópole, né, da coroa de Portugal, que cobravam pesados impostos em cima dessa atividade econômica, né? Foi nesse contexto que houve, por exemplo, a famosa Inconfidência Mineira, né? Então, já eram alguns sinais de diferenças de interesses entre os colonos aqui do Brasil e a coroa de Portugal. Após o esgotamento dessas minas de ouro e de diamantes, tivemos um novo ciclo, que foi o ciclo do algodão, o chamado ouro branco, né? Do século XVIII até o XIX, né? Como forma de abastecer, né? A poderosa indústria inglesa, né? E também os Estados Unidos, que estava passando pela sua guerra civil. Então tivemos mais um ciclo, que foi o ciclo do algodão. Posteriormente, na região norte ali do Amazonas, do Pará, tivemos o curto, né, de 30 anos, o ciclo da borracha, né? Se extraía das seringueiras, né, o látex para produzir a borracha. Foi muito importante para o enriquecimento dessa região, né, da região norte ali do Brasil. E, por último, tivemos o ciclo do café, do século XVIII até o século XX, né? Então, ele foi um ciclo que foi muito importante para mudar o eixo econômico do Brasil do Nordeste para o Sudeste, levou a um grande desenvolvimento ali da região Sudeste, do Vale do Paraíba, a industrialização também dessas regiões. Então, esses foram os ciclos econômicos aqui do Brasil. Vocês podem perceber que, por exemplo, quando houve esse ciclo do ouro entre os séculos 17 e 18, levou também ao desenvolvimento de outros itens de comércio, outros itens econômicos, como, por exemplo, nas regiões onde ficavam as minas, desenvolveram-se as cidades. E também era necessário abastecer essa região das minas com outros itens. Por exemplo, aí desenvolveu-se a agricultura, como forma de ter atração animal, como forma de se ter também a alimentação nessas regiões, desenvolveu-se a pecuária nessas regiões, na época ali do ciclo do ouro. Então o ciclo do ouro levou também ao desenvolvimento da pecuária e também, como eu falei, a interiorização do território, a construção de novas cidades, né? E o ciclo do café contribuiu para a industrialização da região sudeste. Então,
uma atividade econômica, era um item, existia sempre um item principal, mas que por vezes contribuía para o desenvolvimento de outras formas de exploração econômica, né? Essa é a América Portuguesa. A dinâmica econômica estruturalmente foi mais ou menos essa, né? Na América Espanhola, como eu disse, os espanhóis eles tiveram a sorte de, já no século XVI, no início da colonização, eles encontrarem metais preciosos, ouro no México, né? E a prata no Peru. Então, isso fez com que eles enriquecessem, fez com que a colonização prosperasse nessas regiões desde o início, né? A agricultura, né? Que, da mesma forma que na região aqui do ciclo do ouro no Brasil, você tinha que criar todo um aparato com um número grande de pessoas, né? Toda uma estrutura no entorno das minas, e isso fez com que se desenvolvesse a cultura, né? A exploração da cultura de outros itens, como a batata, o milho, como forma de alimentar essas pessoas que estavam trabalhando nas minas. Desenvolveu-se também a exploração do tabaco e da cana-de-açúcar, que visava mais, no caso, a exportação, né? Desenvolveu-se na região das minas aqui, no que se refere à mineração, a pecuária, como forma de se ter uma tração animal, né? Utilizar-se a força animal para você escoar essa produção, levar essa mineração e levar uma série de itens, né, para as próprias minas, e também como forma de alimentar essas pessoas com a carne animal, né? Então, pode-se dizer que no início da colonização espanhola já houve um grande impulso, um grande desenvolvimento, porque eles encontraram ouro e prata. Toneladas de ouro e prata foram encontradas nesses países e foram levadas para a Espanha, né? Contribuindo para aquilo que eu já tinha falado, que era o mercantilismo, né? O acúmulo de riquezas, né? No caso do Brasil, vale a título de informação, boa parte desse ouro que o Brasil conseguiu foi para a Inglaterra, né? Não ficou efetivamente com Portugal, né? Por conta de acordos econômicos, por conta da dependência econômica que Portugal tinha da Inglaterra, muito desse ouro acabou indo para a Inglaterra, né? Contribuindo para o seu processo de industrialização, né? Que a Inglaterra desenvolveu ali em fins do século XVIII. Então, é mais ou menos isso, pessoal. A dinâmica econômica da América Portuguesa e espanhola era basicamente essa. No Brasil, a mão de obra era uma mão de obra escrava, os escravos oriundos da África. No caso da América Espanhola, era uma mão de obra explorada, dentro desse contexto aqui da mita e da encomienda, né? No caso da mita, eles recebiam um salário, mas era um salário insuficiente. Então, acho que podemos dizer que era também um modelo escravocrata, que explorava de forma intensa os índios aqui da América Espanhola, e na região ali das Antilhas, na América Central, se desenvolveu também a escravidão africana. Beleza? Espero que essa aula ajude vocês a compreender um pouco mais essa temática. Beleza? Tchau, tchau.